Uma das inovações trazidas pelo CPC de 2015 foi a nova forma de contagem dos prazos processuais. Diz o artigo 219 que para os prazos fixados em dias serão computados apenas os dias úteis. Ou seja, se os prazos forem fixados em horas, semanas, meses, anos, serão contados de forma corrida. Apenas os prazos fixados em dias é que terão a sua contagem na forma do artigo 219, ou seja, em dias úteis. Tudo bem? Até aí, não tem grandes problemas. Com o caput do artigo 219, tinha só uma questão. O que é dia útil? Porque se eu só vou contar os dias úteis, o que é dia útil? E aí, o artigo 216, aliás, essa é uma boa remissão, no 219 coloca, ver artigo 216, a redação do artigo 216 diz que serão considerados dias úteis aqueles em que eu tenho expediente forense normal. A redação do artigo 216 é invertida. Diz, serão feriados, e feriado para efeito processual é todo dia não útil, feriados serão os sábados, os domingos e aqueles tidos por lei como feriados, bem como os dias em que eu não tiver expediente forense normal. Tudo bem? Então, fora isso, é tudo dia útil, pode contar, está resolvido o problema. Apenas a título de exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o dia 20 de janeiro é feriado no município do Rio de Janeiro. Esse ano de 2022, o dia 20 caiu numa quinta-feira e o dia 21, sexta-feira, foi decretado ponto facultativo pelo governo do estado. Então, no município do Rio de Janeiro, na comarca do Rio de Janeiro, eu não terei contagem do dia 21, porque, como ponto facultativo, as instituições estarão fechadas, inclusive o fórum, e, portanto, para os processos no município, na comarca do Rio de Janeiro, os prazos não serão contados no dia 21. Só a título de exemplo. E, fora isso, não tem grandes dificuldades em entender o caput do artigo 219. O grande problema é o parágrafo único do artigo 219. Ali a gente tem um problema. Porque o 219, parágrafo único, diz assim: essa história de contagem dos prazos em dias úteis, essa história que eu inventei aí em cima no caput, só vale para prazos processuais. A contrário senso, se eu tiver um prazo material, eu não conto só os dias úteis, conta de forma corrida. Só que esse artigo 219, parágrafo único, nem nenhum outro artigo do Código fez o favor de definir o que é prazo processual e o que é prazo material. E aí é que o bicho pega, porque a doutrina briga incessantemente sobre a definição de prazo processual e prazo material. Na verdade, definir prazo processual e prazo material nem é tão ruim não, tá? Prazo processual é um lapso de tempo existente para a prática de um ato processual. Prazo material é um lapso de tempo existente para a prática de um ato material. Então, prazo processual, pratica aí um ato processual. Prazo material, pratica aí um ato material. A dificuldade, na verdade, é saber o que é ato processual e o que é ato material. Aí é que tem problema. Porque o Código não fez essa definição, a doutrina, cada uma pensa de um jeito diferente, e se a gente ficar aqui discutindo qual autor tem essa ou aquela definição, aí o vídeo vai virar Senhor dos Anéis, a trilogia. Então, o que eu trouxe para vocês hoje foi a discussão que o STJ enfrentou sobre alguns prazos, para saber se ele é processual ou material. E eu separei dois que são bem significativos, porque são o cotidiano de todo advogado. Primeiro, prazo para pagamento. Prazo para cumprir obrigação pecuniária. Esse já tem até um enunciado da primeira jornada de direito processual civil do CJF/STJ. Enunciado 89 da primeira jornada de direito processual civil do Conselho da Justiça Federal/STJ. Dizendo que o prazo previsto no artigo 523, que é prazo para pagamento, deve ser contado em dias
úteis. E aí a previsão que eu tenho é que, se esse prazo de pagamento é em dias úteis, outros prazos de pagamento também serão em dias úteis. Tranquilo? Legal. E a segunda, essa sim, eu já adianto que eu não concordo, mas a briga é terrível na doutrina. Prazo para cumprimento de uma obrigação de fazer, numa tutela antecipada, por exemplo. Imaginem que eu ingresso em juízo dizendo: eu sou autor, eu tenho plano de saúde, o plano de saúde não quer autorizar uma cirurgia e eu preciso da cirurgia, senão eu vou morrer. Me dá a tutela antecipada aí, o juiz. Legal, defiro tutela antecipada, para que o plano de saúde réu autorize a cirurgia em 3 dias. Conto dias úteis ou dias corridos? E aí você poderia dizer: ah, isso aí é um prazo processual, porque decorre de uma tutela antecipada que é processual e, portanto, conta em dias úteis. Legal. Sabe quando publicou isso? Na sexta-feira que antecede o carnaval. Então, sexta antes do carnaval foi publicado. Sexta-feira antes do carnaval também aconteceu a intimação pessoal do réu para cumprir a tutela. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira de cinzas. Nada disso conta, porque é tudo dia não útil. Só vai contar na quinta-feira subsequente. Quinta, sexta e segunda. 12 dias depois do juiz mandar que o réu autorize a minha cirurgia, é que é o prazo para ele autorizar. Será que eu estou vivo ainda? Esse prazo não deveria ser contado de forma corrida? Sim, deveria ser contado de forma corrida. Mas alguns autores e o STJ decidiram o seguinte: nesse julgado aí, o STJ entendeu que os prazos para cumprimento de obrigação de fazer são contados em dias úteis. São contados em dias úteis. Pois é. E aí? O que a gente faz, nós advogados? O que a gente faz para evitar um problema como esse que eu narrei, da intimação do réu logo antes do feriado de carnaval? O que a gente faz para evitar isso? No nosso pedido de tutela antecipada, ou no nosso pedido de obrigação de fazer, seja ela qual for, mas o exemplo clássico é a tutela antecipada, a gente pede para o juiz, caso defira, fixar prazo em horas para o cumprimento. E vai despachar com o juiz. Despacha com ele, diz: excelência, caso o senhor defira, caso vossa excelência queira deferir, é possível fixar esse prazo em horas? Porque aí não vai ter nenhuma discussão se esse prazo é contado em horas úteis ou horas corridas, porque o 219 caput diz que a contagem em dias úteis é apenas para prazos fixados em dias. E aí fica a minha sugestão de como nós advogados devemos proceder para evitar essa discussão de contagem em dias úteis ou dias corridos. Ok? Eu me despeço de vocês, espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!